querido amigo, que bom que você está aqui para juntos podermos continuar a estudar a palavra de Deus através da escola sabatina, através dessa lição que está nos ensinando sobre Jesus, o papel de Jesus vindo como nosso irmão, nosso resgatador, aquele que pode saldar a nossa dívida, a dívida do salário do pecado, e também o seu papel na natureza humana vindo assumir com as nossas características. Hoje o tema vem falando sobre o aperfeiçoado por meio dos sofrimentos. Aqui Jesus é a pessoa que está sendo referido, né? O aperfeiçoado por meio dos sofrimentos. Será que seria tão necessário que Jesus passasse por todos os sofrimentos que ele passou aqui nessa terra? Por que será que Jesus precisaria passar por isso? Será que ele não poderia simplesmente vir aqui, assumir a forma humana, morrer e pronto? Não, pelo contrário, ele passou 33 anos e foi tentado de várias maneiras. A Bíblia fala que Jesus foi tentado em todas as coisas. E a gente precisa entender por que isso aconteceu. E que isso tem um significado para a nossa vida e principalmente para a nossa jornada como cristãos rumo ao lar, né? Nosso aperfeiçoamento. Nós vamos ler o livro de Hebreus agora, convido vocês a abrirem a Bíblia. Nós vamos ler o capítulo 2. Nós vamos ler alguns versos e conforme a gente vai lendo, eu vou explicando para vocês, para que a gente possa chegar a uma conclusão e aí a gente entender melhor sobre esse assunto. Vamos lá no capítulo 2, versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, está falando de Jesus, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio dos sofrimentos o autor da salvação deles. Então aqui ele está falando que Jesus ele precisava ser aperfeiçoado para se tornar o autor da salvação. E aí ele continua isso no versículo 17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação dos pecados, pelos pecados do povo. Aqui no versículo 17. Então Jesus ele precisou passar por isso, né, passando por esse sofrimento, justamente para se tornar o sumo sacerdote, porque com isso ele consegue falar assim, ó, eu sei o que é passar por isso e eu sei o que significa isso para eles, e eu posso ser justificador porque eu já passei por isso. Então ele não vai estar defendendo você por uma coisa que ele não conhece. Ele está conhecendo e tendo sabedoria de todas as coisas. Nós continuamos vendo isso, por exemplo, no verso 18. Aliás, no verso 18, ele fala de uma das coisas que também faz com que aqueça nosso coração e nos enche de conforto. Ele fala assim, ó, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Então, porque Jesus passou por essa tentação, ele tem poder para poder te ajudar a vencer as tentações. Por isso que nós devemos buscar a ele de todo o nosso coração, a fim de que nós possamos ser também aperfeiçoados ali na fé cristã e confiar que Jesus vai ajudar a passar por esses momentos. Um outro verso também que é orientado aí no nosso guia de estudos é o capítulo, Hebreus capítulo 5, os versículos 8 e 9. Também vai falando sobre essa questão, justificando o porquê que Jesus estava sendo aperfeiçoado por meio desses sofrimentos. Fala o seguinte, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna, para que todos os que lhe obedecessem, eu vou continuar no versículo 10, tenha sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui ele está fazendo menção, né? Ele fala sobre Melquisedeque, um tipo de Cristo, e ele vem falando que a gente vai estudar isso mais para frente. Mas aqui ele está falando o quê? Que por causa do aperfeiçoamento dele, ele pode ser o autor da salvação para que todos aqueles que obedeçam. Então, se nós buscarmos a Deus de obedecer o que ele nos manda, ele pode nos socorrer, pode nos salvar. Aliás, a salvação é gratuita, fazendo
É de graça, você não precisaria fazer nada, a salvação está aí disponível. Mas ele aqui fala, né, para que a salvação eterna seja efetivada, você precisa obedecer a Deus, você precisa se voltar a Ele. Jesus já fez a parte dele, agora falta o quê? A gente aceitar a salvação. E aqui no final da lição, ela vem fazendo uma pergunta muito interessante e eu acho que a situação onde nós estamos, tem muitas pessoas que estão sofrendo aí fora. Não só sofrendo aí fora, mas, por exemplo, eu e você, nós temos nossas lutas, nossas batalhas diárias e às vezes a esperança parece que sumiu. Se não fosse a palavra de Deus e o conforto que nós temos aqui nela, talvez a gente não teria um propósito de vida e não compensar, a gente acharia que não compensaria viver. Mas graças a Deus que nós encontramos conforto na palavra. E aqui no final da lição ele pergunta: como aprender a suportar as tragédias da vida e ao mesmo tempo obter esperança e a certeza do Senhor que nos revelou seu amor de tantas maneiras? Então, como que nós podemos ter esperança em meio à crise? Esperança de que Deus ele vai nos socorrer. Jesus ele faz uma promessa, né? De que porque ele passou pela tentação, ele é fiel para nos socorrer. Que esperança isso traz para nós? Eu gosto muito de um texto que também está no livro de Hebreus e que traz um conforto muito grande para o nosso coração que está passando por alguns tipos de sofrimento. A esperança não só na volta de Jesus, mas a esperança de que Jesus é conosco em todos os momentos tem que ser algo certo na sua vida. Tem que ser algo que no seu coração não tenha dúvidas de que Deus está com você. Eu gostaria de ler com vocês o capítulo 4, do versículo 14 a 16, e eu vou encerrar com esses versos, que você possa ler nesse momento e imaginar que possa brotar no seu coração esse sentimento de esperança de que Jesus está ao seu lado. Fala assim, ó: tendo, pois, o Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-te nas nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos a misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Então, que nós possamos ter essa certeza de que Cristo, ele vai nos socorrer nos momentos em que nós estivermos angustiados, em momentos que nós estivermos sofrendo, em momentos onde a gente não tem mais esperança. A nossa única esperança tem que ser essa certeza de que Jesus está com você e que Jesus ele pode te ajudar a vencer todas as tentações. Ele pode te ajudar a vencer todo o sofrimento e a passar pelo vale da sombra da morte, tendo a certeza de que no final de tudo isso, Deus dará o seu galardão. Que você possa meditar nessas palavras de hoje e que você possa ter um ótimo dia na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu espero você amanhã para juntos continuarmos o nosso estudo. Tchau, tchau.